Olá, meu amigo, minha amiga. A exploração do esporte e do futebol pela política ou para proselitismo político não é uma coisa nova aqui no Brasil. Já aconteceu em várias partes do mundo, mas nesse momento aqui no Brasil a gente está vendo também a mistura de esporte, futebol, interesses econômicos, interesses políticos, um grande embrulho que a gente vai tentar tirar alguns laços aqui para você entender o que está acontecendo, porque se você esperar os meios de comunicação abordarem isso aqui, vocês não verão. Muito obrigado a todos vocês que têm vindo aqui no portal. Eu não consegui gravar um programa ontem, que a garganta estava meio ruim, né? Mas vamos retomando aqui os trabalhos, porque o Brasil não para de produzir situações para a gente comentar aqui com vocês, né? Então, nós tivemos na história da humanidade o esporte sendo utilizado de muitas formas. Aqui em 1936, Hitler quis fazer das Olimpíadas uma vitrine para difusão das suas ideias nazifascistas e de afirmação de uma suposta supremacia de uma raça contra outras raças. Aqui ele quebrou a cara porque Jesse Owens ganhou algumas competições olímpicas, né, atléticas, né, de atletismo, melhor dizendo, lá nessas Olimpíadas, e Hitler, o senhor Adolfo, teve que escutar o hino dos Estados Unidos da América diante do seu próprio povo. Bom, aqui no Brasil, não foi propriamente no Brasil, né? Nós tivemos essa cena aí que vocês devem ter visto em vários lugares, governador do Rio de Janeiro se ajoelhando nos pés de Gabigol. Provavelmente ele queria tirar algum proveito político dessa história, se é que é possível alguém ver com algum tipo de positividade um governante se ajoelhar nos pés de um atleta. Político no mundo inteiro, quando vê alguma aglomeração, seja ela religiosa, seja uma parada gay, seja uma festa do peão boiadeiro, seja um evento que tenham muitas pessoas, o político quer tirar uma casquinha. O nosso presidente da República atual, ele não perde uma. Ele viaja e vai em grandes encontros evangélicos, daqui a pouco ele está em cima de um cavalo na festa do peão boiadeiro, daqui a pouco ele está com a camisa do Palmeiras, do Goiás, do Internacional, do Santos, do Flamengo. Ele não perde uma. Outro dia ele botou o ministro Moro com camisa do Flamengo debaixo de uma camisa com gravata. Foi um negócio meio bizarro, né? Então, como algumas pessoas não têm senso do ridículo, elas vão tentando sempre surfarem nessas ondas aqui. A novidade nesse momento está aqui no tipo de vinculação da política econômica de um governo ou de uma ideologia econômica com o esporte. O Jornal Globo, o insuspeito Jornal Globo, publicou no seu editorial esse tipo de situação aqui. Modelo vitorioso do Flamengo serve de exemplo para clubes brasileiros. Eles enfatizam aqui que o Flamengo saneou suas contas, fez quase uma lei de responsabilidade fiscal e por isso está colhendo os louros. Vamos ver aqui o que disse o Jornal Nacional sobre isso, depois de terem feito uma matéria sobre economia, mostrando para todos nós que a economia do Brasil está indo, já começando a recuperar-se, né? Assim como o presidente Bolsonaro faz discurso para principalmente os seus seguidores e para as pessoas que estão na sua bolha, o que tem feito a Rede Globo de televisão e outras emissoras é a mesma coisa. Elas nutrem os simpatizantes do governo, as pessoas que foram fisgadas para apoiarem as plataformas econômicas que não são de Paulo Guedes. Paulo Guedes é apenas o testa de ferro. As propostas não são de Bolsonaro e nem são de Paulo Guedes. Ambos estão cumprindo uma missão, que é a missão de entregar o nosso país, entregar a nossa soberania, as nossas riquezas. Isso é facilmente comprovável. Basta a gente ter um pouco mais de interesse em pesquisar da onde estão vindo as ideias do ministro Paulo Guedes. Mas a Rede Globo de televisão também está surfando nessa hora e colocou como um dos desdobramentos de se ter uma responsabilidade fiscal, de cuidar das contas, a vitória que o Flamengo teve. Vamos ver a chamada aqui do Jornal Nacional. Grupo de trabalho na Câmara. Veja a seguir, o Papa Francisco celebra missa para 50 mil pessoas no Japão. O Flamengo colhe os resultados do saneamento das suas contas. Olha só, o Flamengo ele não foi campeão, segundo essa chamada, porque foi uma glória, porque foi uma vitória, porque foi uma determinação,
foi um ato de destemor, um ato de união. Não, a palavra aqui é gestão. Isso para enfatizar que se você administrar uma empresa, um organismo com responsabilidade fiscal, você colhe os frutos lá na frente. Eles colocaram um dirigente do Flamengo para falar a mesma coisa. Aliás, eles só dão espaço porque o cidadão fala exatamente aquilo que eles querem que ele fale. O que a Rede Globo não informa, porque deveria fazer esse contraponto, né? É que o Flamengo também é o clube, né, que mais arrecada dinheiro da própria Rede Globo de televisão pelo pay-per-view. Flamenguistas, por favor, não fiquem chateados comigo. Já estou sofrendo muito porque eu não sou flamenguista. Tenho 2 filhos flamenguistas que reuniram uma turma imensa na minha casa, beberam toda a minha cerveja, fizeram uma gritaria danada e eu tive que suportar, porque eu sou um democrata e, apesar de não ser flamenguista, eu fiquei feliz com a alegria de todas aquelas figuras jovens espalhadas na minha casa, já um tanto ou quanto eufóricas demais, né? Então não vai nenhuma questão contra o Flamengo, mas é fato que o Flamengo virou uma grande marca e tem recebido pesados investimentos de vários segmentos e um deles é a Rede Globo de televisão, que colocou só no ano de 2019 120 milhões no Flamengo, 102 no Corinthians, 94 no Palmeiras e a lista vai seguindo. Quem eu acho que deveria ser muito homenageado não são nem os dirigentes do Flamengo, não, mas os dirigentes do Fortaleza, Ceará, Chapecoense, Goiás, Avaí e CSA, porque eles receberam para cada clube 6 milhões de reais para o ano inteiro, ou seja, 1/20 do que recebeu o Flamengo. E esses caras conseguirem colocar o clube deles ainda numa faixa de classificação e até para disputar torneios internacionais, esses caras sim merecem o nosso total respeito e admiração. Vou mudar aqui de assunto, porque o ministro Guedes esteve lá nos Estados Unidos, de onde eu acho que ele nunca deveria ter saído, porque ele representa como ninguém os interesses dos Estados Unidos, das corporações americanas e dos grupos financeiros internacionais. Por que eu estou falando isso, gente? Só para enfatizar, vou colocar para vocês na descrição do vídeo que o FMI fez um relatório no dia 25 de maio de 2018, ou seja, 1 ano e meio exatamente atrás, depois de ter feito uma inspeção no Brasil, onde fez várias recomendações. Nem Bolsonaro estava viabilizado como candidato, como o futuro presidente, e muito menos Guedes seria o ministro da Fazenda naquele momento. Não havia esse tipo de perspectiva. Mas o FMI já tinha um receituário. Olha o receituário. Para que o Brasil tinha que combater os gastos com Previdência Social, fazer a reforma da Previdência, porque era crescente e insustentável, aumentar a idade de aposentadoria, a desvinculação do piso da aposentadoria do salário mínimo, e foi mexer na disparidade entre supostos salários mais altos dos servidores públicos com os do setor privado, manter a independência do Banco Central, a taxa de câmbio deveria continuar flexível, reformar o regime de emprego, recomendar também fazer reforma tributária, aumentar a privatização, promover a abertura comercial. Então, todas as plataformas do FMI estão sendo comandadas pelo ministro Paulo Guedes, que da cabeça dele não saiu nada. Da cabeça dele só sai a forma, né, de transmitir esses temas para a grande massa de pessoas que batem palmas para o ministro Guedes, mas não checam o que ele está falando e não checam que aquilo que ele está falando não vem da cabeça dele. Ou vocês imaginam que Paulo Guedes preparou as mesmas pautas que estão sendo colocadas no Chile, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, enfim, nos países da América Latina inteira, se vocês verem os receituários, são idênticos. O que varia são os seus testas de ferros, são os seus garotos propagandas, cada um em seu país. E aqui no nosso país a gente tem a figura de Paulo Guedes, que ganhou o noticiário agora porque defendeu novamente, por outro caminho,
que se houver uma solicitação do ato institucional número 5, ou seja, do fechamento da democracia no Brasil, não é para a gente nem se espantar, porque estaríamos nós, ao fazermos movimentos populares contra a entrega que o Brasil está sofrendo na mão de pessoas como o ministro Paulo Guedes, então eles teriam legitimidade para provocar a volta do ato institucional número 5. Essas frases do ministro Guedes poderiam chocar qualquer pessoa, mas quem está mais atento com relação à história dele não fica surpreso, não. Isso fez com que, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nasceu no Chile e que conhece muito de perto que foi a ditadura Pinochet, um regime discricionário, ter reagido dentro do campo democrático. Dando um pito em Paulo Guedes, que a Rede Globo não passou, ninguém passou, onde praticamente ele chama o ministro Paulo Guedes de ignorante, de burro, de não conhecer a história. Então vou reproduzir esse trecho aqui que as televisões não passaram para vocês. Vamos lá. Não dá. Né? Um repórter me perguntou agora, o que você tem a dizer para o Paulo Guedes? Eu falei, leia o Google, pelo menos dá o Google lá, o que é as 5? Fala do Google, não precisa ir muito longe, não. Só ali ele vai... Então, o Rodrigo Maia, como disse a vocês, eu tenho abissais diferenças sobre o que ele pensa sobre economia, sobre a história política dele, as plataformas políticas dele, mas quando o assunto é defender as bases do Estado democrático de direito, enfim, aí nesse campo aí a gente está junto, vamos discutir as nossas divergências, mas mantendo a estrutura fundamental que é o ambiente democrático. Então, Paulo Guedes foi chamado de burro pelo presidente da Câmara. E, como eu disse a vocês, a mim não causa nenhuma estranheza. Porque se cobra autocrítica do socialismo, da esquerda, de partidos políticos, de personalidades políticas, e ninguém lembra de pedir autocrítica do ministro Guedes, que talvez não tenha a menor vontade de fazer autocrítica, porque ele ficou muito confortavelmente servindo Augusto Pinochet, que pela ordem foi um traidor porque traiu seu presidente eleito lá no Chile, Salvador Allende, culminando com a morte de Salvador Allende. Ele também foi um corrupto porque a família se locupletou imensamente do Estado chileno e seus apaniguados, seus cúmplices e cupinchas também se aproveitaram bastante. Ele foi um torturador porque ele foi condenado por diversos tribunais no Chile e fora do Chile. Então, e foi também um lacaio, ou seja, um testa de ferro dos interesses dos Estados Unidos, das grandes potências econômicas, os grandes grupos econômicos também no Chile, que jogou o povo chileno nesse conjunto de manifestações estratosféricas e também fez com que pequenos grupos enchessem as burras de dinheiro. Então, para uma pessoa que não faz autocrítica de ter trabalhado para um ladrão, um torturador e um traidor, gente, desculpem a ênfase. Isso aí tudo está no Google, isso tudo está nos livros de história, está nos relatos dos sobreviventes, das pessoas que vivenciaram essa situação no Chile. Então, ministro Guedes, o senhor devia ficar com a sua boquinha calada, porque o senhor não tem moral alguma para falar em democracia, para passar pito em alguém ou para jogar qualquer tipo de isca sobre o retorno de tempos sombrios que massacrou e matou muita gente no país onde o senhor serviu e também fez com que muita gente perdesse a sua vida aqui no nosso país também. Gente, eu fico por aqui. Se você quer mandar críticas, sugestões, podem mandar. Eu respondo todas as questões que são colocadas para a gente. No mínimo eu dou um coraçãozinho, é porque eu li o que estava escrito ali. Algumas vezes eu não consigo responder alguns vídeos, dou predileção ou preferência a um para poder responder a todo mundo. Mas eu vou tirar uns 2 dias aí só para responder todo mundo que entra aqui no Portal do Zé, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.